Salva em relação à ata? Não tem erro. Tá, tirando o erro material, tem alguma ressalva? Algum conselheiro? Não? Então a ata da reunião anterior está aprovada. E esses conselheiros têm direito? Direito aqui. A questionar essa ata, validade dela? Foi perguntado agora aqui dos conselheiros. Esse conselheiro, porque eu era do conselho antigo, anterior a essa reunião, não fui convocado para ela e não fui também informado que eu não fazia parte, nem por que eu não fazia mais parte desse conselho. Eu vou te pedir para a gente dar prosseguimento a esta reunião aqui. Se tiver algum questionamento dessa ordem, que seja feito por escrito à presidência do conselho, que eu vou analisar, sem problema. Perfeitamente. Eu acho que é complicado isso, porque eu acho que o Ministério Público está começando a decidir, para esclarecer o motivo da destituição. Então, até para poder ter legitimidade nessa reunião, é necessário esclarecer se esse procedimento foi legal, qual foi a base dele, tudo com as pessoas e com a comunidade. Porque não adianta a gente participar de uma reunião que a comunidade pode questionar a legitimidade. Né? Entendi. É isso aí. Não só do secretário, mas do conselho. Foi até instaurado um procedimento na promotoria para apurar isso, com que base, né? Se tinha um mandato, se esse mandato foi cumprido até o final, qual foi a base jurídica para poder fazer essa troca de conselheiros que foi formada. Doutor, deixa eu falar então, olha só, respondendo ao questionamento da senhora, vou só registrar a presença aqui maciça da comunidade, da doutora Andressa, do prefeito Anderson, dos conselheiros Jefferson, Ricardo, Eduardo, Ronaldo, Solange, Osmali Júnior, Henrique e da consultora Simone, que estão compondo a mesa aqui. E do Breno Jones, que está ali. Respondendo ao questionamento da senhora, eu acho válido sim essa situação de mudança do conselho. Eu vou deixar para a consultora Simone tentar solucionar essa pendência aí, porque o conselho ele foi nomeado via portaria. Todo secretário de Cultura e Turismo, pela lei, essa lei, a Lei Municipal 1131, ela prevê que o secretário ele é o presidente do conselho e o cargo nato. E os demais cargos do conselho, eles são nomeados por paridade. Antes desse conselho anterior, esse conselho anterior ele também foi totalmente modificado pelo conselho anterior. Então, se esse questionamento for válido e se isso estiver correto, o conselho anterior, que é aquele que teria o prazo de 2 anos, né, cada conselheiro. Então, nem mesmo aquele conselho anterior pela secretária Deise seria o legítimo, porque o legítimo seria o conselho que foi nomeado a priori por cargo de 2 anos. Mas, pelo que eu entendi da lei, é uma discricionariedade do chefe do Poder Executivo poder substituir os membros tanto da sociedade civil quanto do Poder Executivo, salvo o melhor juízo. E em relação aos membros do Poder Legislativo, de fato foi um equívoco do Conselho de ter substituído com a formação desse novo Conselho. Aí o Conselho voltou atrás e manteve os mesmos membros do Poder Legislativo anteriores, que no caso são o vereador Jefferson e o vereador Ricardo. Ainda respondendo ao seu questionamento, se ficar alguma dúvida em relação a isso, não há problema nenhum, suspendemos essa reunião e discutimos a legitimidade disso para dar prosseguimento. Eu vou colocar a minha posição primeiro. Eu respeito muitíssimo o trabalho desse conselho, do senhor, inclusive, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto no projeto de revisão do plano diretor, né, na elaboração do anteprojeto, mas aí a gente tem uma colisão de entendimento entre a minha opinião e a partilhada pelo senhor, né? Porque inclusive teve um seminário regional mês passado em Nova Lima sobre patrimônio cultural e na minha palestra, até sem saber, assim, nem tratando dessa questão, eu coloquei que para ter efetividade esses organismos com participação social, eles têm que ter regulamento claro, tem que ter mandato, né? Porque senão a legitimidade deles ela fica contestada. Qualquer órgão eletivo ele tem que ter um mandato, porque se não tiver um mandato claro, quando ele for destituído,
indivíduo, pode-se dizer que isso é porque tem um interesse contrário. Então a gente tem que ter regras claras para poder ter transparência. Então, nesse caso, ainda que tenha um vício anterior, aqui no mandato anterior, isso não justifica esse vício de agora. Então, acho que a gente tinha que rever isso, teria que fazer um regulamento, manter o conselho anterior, fazer um regulamento pelo prefeito, editar com regras claras. Esse conselho terminará no dia tal, finalizado os procedimentos que já estavam em trâmite sob a égide desse conselho, daí substituir, entendeu? Então a gente tem que trabalhar nas regras, porque se não trabalharmos nas regras, se a gente colocar isso de maneira unilateral, vai dar margem que todos os outros procedimentos sejam contestados depois. Vão falar assim, não, esse conselho não era legítimo. Então pode até fragilizar o que for decidido pelo conselho atual. Claro, até eu acho que... Deixa só um minuto. Eu concordo com a senhora e isso de fato me gerou uma dúvida também quando da nomeação do atual conselho. E aí essa dúvida foi esclarecida pela nossa consultora. Então nosso entendimento é um entendimento da consultoria do conselho. Aí esse é o nosso entendimento. Não quer dizer que o nosso entendimento possa estar o correto. Eu prefiro agir dentro da legalidade sempre. E também respondendo um questionamento, eu li aqui a ata anterior completa. Eu acho que não há nem motivos para tamanha dúvida em relação à deliberação do conselho, porque não ficou marcado para essa reunião nenhuma deliberação. Mesmo se o conselho fosse legítimo, né, a gente não colocou em pauta aqui nenhuma votação, nenhuma deliberação, muito menos venda de fazenda velha, barragem de rejeitos ou algo nesse sentido. Eu acho que o que está acontecendo aqui, doutora Andressa, é um oportunismo de situações. Essa reunião foi marcada muito antes do desastre lá em Mariana e como se vê na ata anterior aqui, a gente em momento algum está questionando aqui a questão minerária, de mineração. A gente está questionando apenas a situação patrimonial, cultural, arqueológica da região da Fazenda Velha. Enfim, agora, em relação à legitimidade do Conselho, a minha sugestão, como presidente, então, já que surgiu esse questionamento da senhora, é a gente suspender, isso aqui eu vou colocar em discussão aqui também, suspender essa reunião e consultar tanto o Ministério Público, tanto o nosso Conselho. Se for o caso, a gente marca uma reunião no Ministério Público para ver a legitimidade. Eu sou conselheiro nato porque eu sou atual secretário de Cultura e Turismo. Então, nada me impede da gente, o Conselho já está formado. A gente precisa, então, dos conselheiros de forma legítima. Tá certo? Então, faço questão da gente ver essa situação. Só um minuto que a Deixa eu falar primeiro, eu estou até agora nada. Então, desculpa até a forma aqui, doutor, porque existe um questionamento meu desde a primeira ata, desde o primeiro conselho. Aqui em Racima existe essa mudança desde 2013, o conselho não dá continuidade no município. Tem várias coisas acontecendo no município e o conselho não participa, a não ser a outros fatos. Então, eu questionei sim, porque eu não fui convocado para outra reunião. Eu era titular, né, do conselho, que foi nomeado pela Câmara. Tanto é que eles falaram e alegaram que não estava ciente do conselho, que a Câmara que indicava. Tanto é que você não está presente desde o primeiro conselho, que a gente via brigando, que quem indicava era o legislativo. E o executivo ficava nomeando quem que eles queriam. Então a gente tentava discutir sobre essa questão e nunca foi correspondido. Eu não fui convocado a outra reunião, vocês estavam presentes ali, por má vontade deles, por alguma picuinha deles, não foi culpa sua, e quem convoca é a secretaria, e ela não mora em Racima para poder estar fazendo convocações. Isso é um questionamento que teve. Questionei a respeito do secretário também, que até agora em mãos não está, porque para mim ele não é secretário, porque ele é funcionário e advogado da prefeitura. Ele não fica aqui na secretaria para dar andamento no município, como a Secretaria de Cultura merece. Então, assim, vários questionamentos tem da área de cultura, que existe um trabalho que era feito e foi parado. Então, ele fica mais na prefeitura do que aqui. Então, assim, o Conselho nunca trabalha da forma correta. Existe esse questionamento que foi uma pauta que é para ser feita e ela está mudando um pouquinho de foco. O Conselho, ele não está sendo, ele não é legal, ele é legal sim. Eu pedi também que mandasse para a gente a lei
mas a nomeação dele não foi para a Câmara, não está publicado. Na época, antes de ir na reunião, eu fui no quadro da prefeitura, não está publicado, nem edital. Então, assim, é muito fácil que assim, do jeito que está acontecendo, a troca de secretários, que uns comecem a trabalhar da forma correta, a prefeitura vem, o executivo vem e tira a pessoa e coloca a outra. E não dá continuidade a um trabalho que teria para acontecer dentro do município, que até 2012 era uma coisa bacana que acontecia no município e muito problema no município que está acontecendo. Então essa julgada que eles fazem, eu queria contar com a sua ajuda, eu posso até protocolar lá, porque está ficando absurdo, tem coisa pesada, igual o Lacerda, o Mandarela, foi feito de forma irregular, o tombamento provisório, rasuraram um ato na época, então assim, tem muitos fatos acontecendo aqui que fica calado, fica escondido. Então achei legal que está todo mundo aqui, mas poderia o pessoal participar mais. Eu até então, na reunião não tinha secretário de segurança, não tinha nada, então se as pessoas começarem a participar mais, o município participar mais, vai saber cobrar. Porque as coisas aqui em Racine estão muito alarmantes, vai ficar as coisas muito graves e uma coisa não é só a Fazenda Velha. Eu acho que não tem nenhum problema com a ata, né? A questão não foi esse mérito da ata, né? Até o anterior conselho parece que assinou a ata, né? Foi levado a eles e assinou. Então tá válido se for sob a ótica do anterior conselho, não está assinado? Não, os outros conselheiros assinaram na última reunião, foram os anteriores. Os anteriores assinaram? Nessa Depois última concordaram? Todos concordaram. Concordaram. Todos concordaram com a ata, o conselho anterior. Então, a princípio, acho que poderia até colocar isso, pode juntar aqui com o Caraíba, a senhora quer juntar uma cópia? Para validar a ata, para a gente não ter uma perda de trabalho em relação a isso. Agora a gente tem que tratar da questão do mandato, e a gente tem que ver assim, qual que é a norma legal que fixa o mandato e até o fim do mandato. Porque a gente não pode deixar assim solto, qualquer 3 meses vamos trocar o conselho, isso aí já é insegurança, gente. Tem que mudar. Em relação à questão da troca do mandato, o Conselho tem um regimento interno que prevê que o conselheiro que faltar 2 reuniões seguidas ou 3 ou 4 Isso não é mandato, isso é punição. Ele está automaticamente. Isso é punição, não é mandato. Mandato é prazo. Prazos definidos. Que foram substituídos por causa dessas faltas. E de qualquer forma, a regulamentação legal que a gente segue é a deliberação normativa do CONEP. No caso 02/2015, que foi promulgada, se não me engano, agora em setembro. E a recomendação do CONEP é que o conselho seja paritário. E no caso havia questões de que o conselho não estava nesse sentido. Então, seguindo a recomendação do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, que é quem rege a questão do patrimônio cultural no estado de Minas Gerais, a deliberação normativa do CONEP, disponível no site do IFMG, disponível no site do Ministério Público também, através da coordenadoria, eu esqueci o nome da coordenadoria, do Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda. A gente vê essa documentação toda na patrimônio turístico, se não me engano. Existe essa questão de que o conselho deva ser paritário. Então ele não estava sendo paritário e havia alguns conselheiros que já eram conselheiros há mais mandatos, que também é proibido pela lei. Então, mas doutora, isso não supre a questão do mandato, entendeu? Ainda que ele seja ilegal, ele pode depois ser alterado. Agora a questão que a gente está tratando só dessa questão de destituir todo o conselho. Sem um prazo de ingresso ou isso. A gente não está estudando se é paritário ou não. Agora a gente está funcionando, daí ele não pode simplesmente ser extinto e totalmente substituído. Mas isso aconteceu também antes da antiga Lei 80. Naquele momento eu fui pressionado. Nessa atual gestão, doutora Andressa, nessa atual gestão, já passaram aqui na secretaria 2, 3, acho que 4 secretários. Eu sou o 5º secretário aqui, entendeu? E todas as vezes que troca o secretário, troca o presidente do conselho. E você pode me responder melhor que eu, que você está aí desde o início. Todas as vezes foi mudado o conselho? A primeira vez que foi trocado, no caso, era a Carla, que era presidente. Das outras vezes houve a troca dos conselheiros. Se essa prática se essa prática só olhar só olhar a data da última colocação da penúltima e ver se venceu o prazo. Não venceu o prazo. Nós estamos falando aqui de qual conselheiro substituiu por quem? Quantos? Porque eu estou
sou conselheiro desde o início do mandato. Porque se for Então, pegar de 3 anos atrás e não é por conselheiro, a gente tem um mandato, né? Daí se substituiu aqui, vai até o final do mandato substituir. Entendeu? A gente tem que pegar o mandato inicial de 2 anos. Nós estamos falando de pegar um exemplo de 2012 para cá e vamos olhar. Foram 6. 6 secretários que foram trocados em 3 anos, isso é absurdo. Foram 6. 6. Tem continuidade. Tem trabalhar no mudou o prefeito também, né? Mudou o prefeito também, seria razoável que os secretários... Eu não vou discutir na questão do secretário, isso aí eu acho que é uma faculdade do prefeito, é discricionário, ele que tem que saber quem é o secretário dele, né? É um homem de confiança, é um lugar de confiança. Agora a questão é mesmo para ter o conselho funcionar, né, de maneira imparcial, democrática, é fundamental que ele tenha um prazo de validade. Isso aí eu não tenho dúvida em relação a isso. Então a gente tem que fixar, ver a norma, ver se esse prazo de 2 anos, quando ele começou e quando ele acaba. Daí acabando, faz nova nomeação. Vamos fazer o seguinte, doutora, eu vou encaminhar para a senhora todas as portarias e atas de portaria, nomeação, desde o início do mandato, 2 anos anteriores, vou estudar isso também no próprio ofício, mandar para a senhora essa situação. E aí a gente discute e vê quais são os conselheiros legítimos, quais que não estão corretos, tá certo? A gente agiu conforme o entendimento. Qual é a composição? Qual que é a composição, se vai manter os conselheiros. Se o mandato daquele ou do outro, isso, né? entendeu? Tem que ter uma nova nomeação. Ou se tem que ter uma nomeação nova, pra gente é interessante, sim. Você vê que o que passa muitas vezes o que passa até mesmo em forma de factoide, é que o conselho aqui está querendo só discutir fazenda velha, barragem de rejeito, não sei o quê. É isso. Você vê que a gente precisa. Isso, você vê com uma ata aqui da reunião anterior, sendo legítimo ou não, aqui não teve prejuízo nenhum. Deixa eu só ler para dar uma informação rápida. Nós vamos ter objeto de outras designações aqui. O decreto 1º de 6 de janeiro de 2014, cultural e natural. Janeiro de 2014. Então venceria em janeiro de 2016. Isso. Vamos lá. Carla Bernardi como secretária municipal de turismo. Cargo nato. Então, hoje o cargo nato é aquele que cabe ao... Mas foi a primeira composição do conselho na gestão do 2014. Isso. Henrique de Souza Machado, representando o Poder Público. Adriana Freitas Mariano, representando o Poder Público, que hoje não é mais secretário do Meio Ambiente, e eu sou o secretário do Meio Ambiente. Então, quer dizer... A cadeira é da secretária. A cadeira, então eu na verdade, ocupei a cadeira, né? Jefferson de Souza Santos, representando o Poder Legislativo. Renato Cossenza, secretário. Na verdade, não, minto. Renato Cossenza, à época, representando o Poder Legislativo. Ele era vereador. Breno Jones, representando a sociedade civil, e Jorge Narras, representando a sociedade civil. Então esse do Legislativo não é mais vereador? Não. Daí esse poderia ser trocado. E foi trocado. Esse poderia ser trocado para terminar o mandato até janeiro. Então quem está na cadeira dele pode, pelo que eu estou entendendo, sem ler todos os documentos, né? Porque quem está na cadeira dele pode completar o mandato até janeiro de 2016. Então hoje nós temos aqui como representantes desse conselho hoje, Carla Bernardi, Leia-se Thiago Lenoir. Henrique de Souza Machado, à época, Poder Público, no caso, Procuradoria. Hoje, leia-se Eduardo, que está aqui representando. Adriana Freitas Mariano, leia-se Henrique. Jefferson de Souza Santos, Poder Legislativo, não tem dano numérico, indicação deles. Renato Cossenza, Poder Legislativo, indicação deles. Saiu também o Cossenza, não é vereador? Ele não é vereador, foi caçado. Doutor, posso interromper um minutinho? Não, deixa eu terminar. Só terminei. Eu quero fazer uma colocação. Não, tá, mas Breno Jones, representando a sociedade civil, está aqui presente. E Jorge Narras, representando a sociedade civil, não presente. Então, esse que seria o início da composição, à época, do mandato do Júlio. Né? Então, esse mandato está findando, teoricamente, em janeiro. Então, é isso. Aí entrou outro secretário e mudou a composição do conselho. Se formos dessa lógica, os conselheiros com mandato de 2 anos, né, seria esse. Seria isso. Daí, se os representantes da sociedade civil não estão E a mais... paridade? É isso que eu ia falar da sociedade Foi a sociedade civil, era 2, Breno Jones e Jorge Narras. E agora em janeiro.
isso foi retornar os representantes da sociedade civil desse mandato anterior, entendeu? Mesmo não tendo esse raciocínio, eu ainda, errando, eu acertei de querer colocar os representantes da sociedade civil que iniciaram a primeira gestão, entendeu? Então veja bem, quando a Deise entrou, já houve uma interferência. Ela estava ampliando a sociedade civil. Aí houve uma interferência, salvo o melhor juízo, que aí ela, como Deise, Cabo Naves. O número de faltas, que foi orientação dela e da secretária de Sociais também, que quem estava faltando mais de 3 reuniões poderia ser substituído. Aí pode trocar. Tanto é que eles tentaram fazer isso comigo. Então aí entrou o Luciano Correia Loureiro, representante da sociedade civil, ele está presente? Tá. Ele ali. E Carlos Henrique Ângelo Passos, representando a sociedade civil. O suplente está aqui. Só que antes dessa nomeação aqui ainda teve uma outra nomeação, né? Tanto é que eu fui conselheiro também. Mas eu estou falando da primeira e da última. Isso. Você está falando da primeira e da última, sem essa do Eu sugiro que seja refeito a deliberação normativa para disciplinar isso. Seja refeito nesse período até janeiro, que eu posso receber a minuta, a gente analisar. Vocês fazem uma minuta, né, passa para o Ministério Público, aí a gente analisa para em janeiro começar com uma regra clara. Vai colocar as pautas, como é que vai ser esse sistema de substituição por pautas. A gente vai verificar a paridade, né? Porque a gente tem que ver se 2 é suficiente, a princípio não, né? Porque muitas vezes tem uma colisão de interesse entre o interesse econômico e o município, que depende do interesse econômico para poder implementar suas políticas. Então fica com uma super representatividade desse interesse econômico. Então a gente tem que balancear isso com a sociedade civil. Então às vezes 2 fica muito pouco, porque o município ele zela pelos cidadãos. Mas hoje, numa situação de crise, o que ele está querendo ver? Mais como gerir as políticas e precisa de receita. O que vai ao encontro do interesse econômico. Então, tudo isso tem que ser sopesado. Mas tem caso de alterar a legislação também, porque a legislação prevê só 2 representantes da sociedade civil. A legislação, a lei mesmo, não é a deliberação. Não, vereador Rossoni. Eu gostaria de fazer minha colocação, doutor. Quando leu o projeto lá que o executivo é que indicava o representante legislativo, eu fiz um projeto acabando com isso. Não é justo. O executivo. Não é. A não cadeira é justo. é do legislativo. Do legislativo. Fiz o projeto e foi votado, foi aprovado pela Câmara. Agora, o projeto voltou. O executivo pedindo o poder de indicar o legislativo. Não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado. Então, eu acho que o representante do legislativo tem que mandar o representante. É o legislativo que vai mandar o representante. Entendi, doutor. Vamos fazer o seguinte, eu vou suspender, a gente já não iria deliberar nada aqui nessa reunião, mas de qualquer forma, eu vou mandar para a senhora esse histórico, essa minuta e tudo mais, para a gente ver qual que é o melhor entendimento da senhora, entendimento do executivo, para a gente tocar isso daí. Eu só vou registrar aqui, em ata, e a presença de todos aqui, independentemente da legalidade do conselho, tudo, nós vamos fazer uma ata dessa reunião. E registrar que chegou um ofício, todos os ofícios que chegam do Conselho de Patrimônio, eles são dados publicidade. Então, chegou aqui um ofício dia 9 de novembro de 2015, ao Conselho de Patrimônio Artístico e Cultural de Riacima. Como é de conhecimento de todos, um dos usos pretendidos para a região da Fazenda Velha refere-se ao barramento para a disposição de rejeitos de atividade minerária da Vale. O acidente ocorrido no último dia 5 de novembro em Mariana tem provocado grande comoção pública e trazido diversos questionamentos a respeito de sua motivação e abrangência. Diante disso, solicito que sejam suspensas todas as tratativas referentes à área da Fazenda Velha, até que os fatos possam ser melhor compreendidos, mantendo a área sob tombamento provisório. Informo para os devidos fins que a declaração de conformidade da Prefeitura de Riacima ao projeto de desenvolvimento Vargem Grande, do qual faz parte a construção da barragem na área da Fazenda Velha, se mantém revogada pelo município. Atenciosamente, deixa eu terminar
terminar aqui. Então o prefeito Anderson, de antemão, mesmo isso não sendo votado, ele mandou isso pro tombamento provisório. Também. Provisório, deixa eu concluir. Aqui são dois pontos diferentes aqui, doutor. São dois pontos aqui a serem discutidos. Só um minuto. Só um minuto, calma. Só um minuto. Só um minuto. Então, o são dois acidente reforçou o questionamento. Não começou agora não. Tá. São duas situações diferentes aqui. Em relação ao conselho, vamos encaminhar esses ofícios todos para a senhora. E aí, respondendo ao questionamento da população e do que se refere à Fazenda Velha, eu li aqui para as senhores o que o prefeito encaminhou para a gente aqui. Então, em relação a isso, a resposta do executivo a essa situação da Fazenda Velha está aqui no ofício do prefeito encaminhado ao conselho. E ficou até bom o prefeito ter mandado isso para a gente, porque o conselho vai ser reformulado, vai ser reestudado, vamos ver a legitimidade dos membros, daqueles que podem compor, daqueles que não podem compor, daqueles que o mandato vai vencer, o mandato já venceu, etc, etc. E vamos rediscutir os demais assuntos relativos ao patrimônio, à história e... Perdão pela voz. Vai invalidar e uma coisa que tem que ficar bem clara... Não, eu acho que não. Ela está perguntando se invalida a anterior. Eu acho que não. Se não teve prejuízo nenhum, inclusive, é o difícil dele. E uma questão que a gente tem que colocar aqui, e que é bom que a população esteja presente, é que o processo de tombamento, ultrapassada a questão da composição e a sua legalidade, o processo de tombamento da Fazenda Velha, ele só está no início. Ou seja, imaginemos que quando lá atrás o prefeito Júnior, na época, ele fez uma proposição de tombamento provisório, que é o que existe, o Conselho, examinando a documentação naquela oportunidade apresentada, entendeu por tombar provisoriamente a Fazenda Velha. E a proteção de tombamento provisório, e respondendo a sua pergunta, tombamento definitivo, para efeito legal tem a mesma repercussão, ou seja, não há e nem pode haver interferência lá, porque está tombado provisoriamente. Perdão, deixa eu terminar. Aí eu te dou a palavra, se ela quiser. Esse processo que nós estamos dizendo aqui é um processo que hoje existe defesas apresentadas. A Vale apresentou defesa, a Anamisa também, e aí não me pergunte qual o motivo, também entrou no processo e apresentou documentação e defesas, contestação fundamentada. Então imaginemos um processo judicial que todo mundo tem mais ou menos uma visão do que é um processo. Nós tivemos uma inicial, tivemos uma contestação, só isso, mais nada. Nós não temos provas produzidas pelas partes interessadas em trazer subsídios para o município, para o conselho, deliberar e votar. Enquanto o órgão julgador deliberativo, nós não temos elementos para julgar nada até agora. Então, é muito bom e espero que nas outras oportunidades a população esteja presente. Mas vocês foram chamados aqui por uma comoção até passível de entendimento, que realmente foi uma monstruosidade, né? O que aconteceu com aquela barragem. Imaginemos uma barragem de rejeito da Fazenda Velha que é 10 vezes superior àquela. Né? São 7 quilômetros a Fazenda Velha. Então, Mariana nós temos, enquanto conselho, não nos furtar de julgar, mas trazer à cidade, à comunidade, deliberar sobre os seus rumos também. Então, por isso... Foi questionado, doutora Andressa, falar assim, vamos cancelar a reunião do conselho. Foi me questionado pela Vale, pela própria assessoria da senhora, pelo nosso procurador do município, pelo prefeito, vamos cancelar a reunião. Eu falei, não vamos cancelar, porque o conselho é legítimo, a priori, nós vamos conversar sobre isso, eu acho que esse questionamento é válido, é legítimo. E outra, eu acho que o momento, por mais que tenha sido trágico lá em Mariana, é oportuno para toda a sociedade de Riacima discutir essa situação. A gente não é porque houve essa tragédia em Riacima que nós também não devemos discutir de forma bem ampla. A minha proposta, inclusive, era fazer audiências públicas para dar a oportunidade de
assim, eu tenho residência aqui, eu tenho casa aqui há 32 anos, moro aqui há 10 anos, e eu sou membro do primeiro conselho criado aqui na época do prefeito Raimundo. Nós fizemos um trabalho excelente. Tá? Vocês podem olhar a documentação do primeiro conselho, que foi que deu forma para a gente começar a trazer recursos para a Riacima. E nós não viemos aqui como oportunistas, não. Eu me senti representante do prefeito que eu votei, que me arrependi. Eu sou idosa para estar nesse movimento de pessoas medíocres. Desculpe. Em resposta a ela, deu outro ofício da Vale. Olha aqui, o prefeito encaminhou o ofício para a Vale. Olha só, isso é um ofício. A Vale. Qual data? Qual data? A Vale. Dia 9 de novembro de 2003. O objetivo dessa reunião... a gente tem que conversar, a gente está dialogando, então vamos dar oportunidade, está dando oportunidade, eu quero ouvir também, né? Olha aqui, olha, foi encaminhado ontem a Vale recebido, dia 9 de novembro. Como é de conhecimento de todos, os impactos e possíveis desdobramentos do acidente ocorrido no último dia 5 de novembro em Mariana têm provocado uma enorme comoção pública, trazendo diversos questionamentos aos empreendimentos minerários no município. Diante disso, informa a Vale que toda tratativa referente à área da Fazenda Velha está suspensa até que os fatos possam ser melhor compreendidos. Dentro deste objetivo, solicito reunião com os responsáveis pelas operações da Vale no município. Atenciosamente, o Anderson Fábio de Lima, prefeito. Só para encerrar, doutor, olha aqui. Espera aí, só um minuto. Olha aqui o que o prefeito falou, o que ele encaminhou com cópia para o Conselho do Patrimônio. Considerando esse questionamento da senhora, volto a dizer, nós vamos vamos tentar marcar uma reunião com a senhora para a gente resolver a questão do Conselho. Então não acho prudente deliberarmos dentro de Conselho de Patrimônio mais nada. Então eu vou dar por encerrada a reunião do Conselho do Patrimônio. Se houver outro questionamento, se o pessoal quiser continuar questionando, fiquem à vontade. Mas em relação ao Conselho de Patrimônio... Deixa eu só falar, doutor, o que acontece é o seguinte, existe um grupo de... Já encerrou, eu vou falar uma coisa que é da parte política. Existe um grupo de opositores que eles não sabem a minha decisão. Que sempre eu aprendi na política uma coisa, você tem que ouvir os dois lados. Tem pessoas que a gente estava discutindo essa questão da barragem, a Vale me convidou, apresentou o projeto, não finalizou a apresentação, e já tem pessoas que já falou que eu assinei carta de conformidade. Já toquei isso no assunto para você lembra da nossa reunião? Eu não assinei documento nenhum. O terreno ainda está com tombamento provisório, o terreno ainda não é da cidade, o pessoal sabe que está tramitando uma ação judicial para trazer esse terreno até a gente. Aí essas pessoas começaram a espalhar isso, tentando denegrir a minha imagem. Eu acho assim, a gente tem que ouvir os dois lados. A minha opinião, foi até isso agora... que teve aqui. Eu ouvi os dois lados, desde o princípio eu falei com você. Vamos ouvir e vamos colocar tudo para o povo saber. Eu levei a dona Deise lá na Vale para a gente... minha posição foi o quê? Ouvir o povo, ouvir os conselhos. Isso, e vocês não concordaram. Não, mas não eles não queriam ouvir o povo. O que aconteceu da exoneração da dona Deise, que eu vou falar para você aqui, é porque o pessoal da Secretaria de Cultura fez uma reunião com a amiga interna, que eu tenho a ata dessa reunião, que eu posso apresentar à senhora, que eles falaram assim, ou você tira a gente, nós contratados, ou você tira a Deise. Foi essa situação que aconteceu. Que eu não queria falar isso, porque a Deise estava colocando... Olha, então vamos tratar, mentira. Eu tenho essa ata, não. É o pessoal está colocando... É só o quê? Você está colocando tudo contra mim, né? Não tem a ver com essas questões. Eu gostaria que eles não se chameassem. Não, eu gostaria de Eu gostaria que é o seguinte, a comunidade aqui não está como oportunista, como vocês acabaram de ler, vamos saber interpretar então. As discussões, elas estão suspensas provisoriamente.
provisoriamente. E o tombamento é provisório. Então a população tem todo o direito de estar alerta sim, porque um tombamento provisório significa que há possibilidade de ele ser anulado. Não sem discussão. Não sem discussão, por isso que o pessoal eu só tô falando isso, gente. Eu sei, eu só tô falando isso. O pessoal tá aqui. O pessoal tá aqui não é por oportunismo. É porque se há possibilidade de ser discutido aqui, e como vocês mesmos disseram, essa discussão ela só foi suspensa. E vocês mesmos acabaram de dizer que vocês vão escutar as outras coisas. Só terminar. Só um momento que eu estou falando. Então, ou seja, é uma reunião aberta, por isso que todo mundo está aqui, e faz sentido. Porque se vocês mesmos colocaram isso como algo levantado, significa que em outros momentos vocês vão escutar a Vale também. Aí eu questiono a senhora promotora o seguinte, diante dessa possibilidade, porque vocês já falaram que está levantado provisoriamente vocês não vão discutir. A legalidade em si ter uma proposta, porque assim, pelo meu entendimento, desculpa a minha ignorância, mas pelo meu entendimento, se é um empreendimento que coloca em risco não só a cidade, mas todo o abastecimento público de milhões de pessoas da região metropolitana de Belo Horizonte, porque das vezes a captação está aqui. É legal, né? Se discutir uma proposta dessa, eu não sei. Eu vou esclarecer toda a história, que eu fui rapidamente há anos, assim, 2 anos, não sei, estou na cabeça agora, não posso dizer, sobre a Fazenda Velha pela relevância do patrimônio cultural da região abrangida por essa área da Fazenda Velha. Então, a informação mais nova que eu tenho agora é que eu solicitei, diante dessas discussões todas, uma nota técnica para a equipe do Dr. Marcos Paulo, que atua comigo em conjunto nesse procedimento, né, que é composta por arqueólogos, historiadores. Essa nota técnica já está no nosso inquérito civil. E ela, vou encaminhar para os senhores, a princípio ela aponta a relevância dessa área, muito grande. Então, assim, o Ministério Público está tendente à proteção da área, inclusive judicialmente, se for o caso, para poder declarar a sua relevância. Essa é a nossa tendência hoje. Mas eu acho que a discussão é necessária, inclusive com a Vale, para a gente entender a proporção desse projeto da Vale, para saber se ele vai abranger a necessária área toda, se é possível compatibilizar ou não, né? Porque a gente não pode ser radical, falar que tem captação de água, não pode ter a mineração, não é isso. A gente tem que fazer a avaliação de impacto, né? A avaliação de risco, né? Estudo. E sobretudo, a opinião da população, que é o que mais deve contar aqui. Ela tem que ser democrática. Então, assim, o Estatuto da Cidade determina isso. Não é porque a gente quer, porque a lei determina. Né? Tem que ser o plano diretor, ele tem que definir isso, então tem que ter audiência pública. Então a população ela deve ser ouvida, porque o plano diretor de Iracema ele tem uma vocação turística, né? A gente vê que ele é todo voltado para o ecoturismo, né? Porque a gente tem uma área relevante do Gandaré, ela tem a captação, tem tudo. Então a gente tem que verificar essa compatibilidade entre se colocar uma barragem enorme de rejeitos e o desenvolvimento turístico do município. E a população tem que opinar, mas para opinar de maneira correta, ela tem que ter conhecimento de causa. Então a gente tem que ter transparência. É isso que eu falo, que eu não resolvo sozinho. Você lembra que eu conversei com você ontem na sala? Eu não tenho possibilidade de resolver nada sozinho. Pode e deve ser. Mas eu só fui tirada da prefeitura justamente porque eu falei que não ia resolver sozinho, que queriam que a Secretaria resolvesse. Não dá, a gente queria dar visibilidade à situação, fazer o pessoal conhecer a Fazenda Velha. Quando eu dei visibilidade, tira aquela mulher de pressa de lá. Resolver a questão do secretário, que é conveniência, mas surgiu um questionamento, ótimo, então vamos resolver o quanto antes. E a minha ideia, como presidente do conselho, enquanto eu perdurar aqui no cargo, é justamente fazer isso, é dar essa amplitude. Eu já conversei inclusive com a Vale, da gente ir à Fazenda Velha também. Encerra esse trem, Tiago.
realidade em outros países, até na Austrália e tudo, né? Isso. Então, países considerados países desenvolvidos e tal. E nós não sabemos disso. Então, doutora, meus caros irmãos e assinantes, o que aconteceu? Eu apresento um programa na rádio comunitária e, de repente, realmente é pela comoção pública mesmo, é que as coisas têm que serem vistas. Olha, o 6º acidente nesses tempos em Minas Gerais. Então, realmente, eu questionei se um desenvolvimento em que mata pessoas, em que destrói a natureza, até que ponto tem validade isso? Eu não concordo, a maioria da população não concorda. Porém, quando eu estava indo embora, eu encontrei com o prefeito. E como eu disse para ele, eu não sou gente de meias palavras, nem de falar coisas. Eu gostaria de saber o que Vossa Senhoria, Vossa Excelência pensa a esse respeito. Ele me disse. Aí eu contei a respeito da ex-secretária Deise, porque eu considero uma pessoa idônea, que sempre lutou pelos direitos daqui, principalmente na preservação do patrimônio cultural, uma professora muito respeitada. Então eu acredito na palavra dela, como várias pessoas aqui acreditam. E no momento em que eu disse que Deise foi tirada de lá, o prefeito me respondeu: ela não foi tirada, ela saiu porque ela tratou mal as pessoas da Vale. E a gente... Vou falar de maneira fidedigna, não vou cortar palavra nenhuma, igual eu disse. Ela quis criar problema com a Vale. Então, e nós não podemos bater a porta na cara da Vale. Porque a Vale, pois é, não, mas você falou da Vale, peraí, calma, eu tô falando. Você falou, a Vale contribui com 400 mil. Contribui. Não, você falou ontem no presente, Anderson, por favor. E a pessoa era isso, que hoje não dá 10. Pois é, mas você disse 400 mil. Nós e vocês, como políticos, não poderiam bater a porta na cara da Vale. Que além dos 400 mil, contribui com outras coisas. Margarida, mas a gente tem que entender a posição do prefeito, porque o prefeito ele tem um orçamento. Eu não estou defendendo a Vale ou mineradoras, mas assim, Minas é um estado minerário. Na hora que a gente eu acho assim, a gente tem que também ver o outro lado. Isso que eu falei. Ele realmente não pode bater a porta na cara. Isso que eu vou concluir de uma maneira fria. Eu vou concluir, só um minutinho. Eu vou concluir, gente, só para não ficar igual eu falei. Olha, Anderson, se não fosse uma pessoa daqui da cidade, que simplesmente veio por acaso, tudo bem, mas você é um filho de Rio Acima. Com certeza você não deixaria isso acontecer. E você me respondeu, é mesmo, Margarida, principalmente depois daquele acontecimento. Porém, eu não sou favorável ao tombamento definitivo, porque mesmo não vindo a Vale, eu pretendo aproveitar a área. Por exemplo, igual o município de Itabirito lançou a Coca-Cola lá e tal, está sendo de grande relevância econômica para o município. Mas eu penso, Anderson, que como representante do povo, o povo aqui não quer, então deveria ser uma coisa definitiva, entende? Não, tem que ser então eu acredito. Você me falou isso, gente, é verdadeiro, isso mesmo. Ano que vem a eleição, você lembra que eu falei, ano que vem a eleição, talvez eu não sou prefeito, mas outros que vão resolver. Não se esqueçam que a proposta de preservação dessa área é desse mandato, desse governo, não é de outro não. Esse governo é que propôs. Mas olha aqui, dá licença. Olha, aquela senhora. Agora acaba a discussão. É ou não? É ou não? O propósito foi esse governo. Já o conselho propôs preservação de área? Já temos no jogo de vocês.
Mas eu acho, gente, que a nossa proposta aqui, tem coisas talvez aqui, né? Pessoal, eu acho que a nossa proposta era justamente, né, ser ouvidos. E o senhor secretário, não é que é senhor secretário, garante que esse processo vai ter as audiências públicas, todo esse processo. Eu acho que em parte é isso que a gente também gostaria de ouvir. Enquanto eu for secretário, você pode ter certeza que eu vou dar toda a publicidade a esse ato, vou ouvir a população, a gente vai marcar a audiência pública. Você está escutando, então, também, qual que é o desejo da população. Então eu acho que esse momento foi um momento muito rico. Nós nunca fomos contra isso. Gente, ó, essa aqui é a cópia da ata que ia ser discutida aqui hoje. Tá todo mundo de parabéns pela pressão popular, né? A gente viu os incidentes, tá todo mundo comovido. E vocês conseguiram o que vocês queriam. O prefeito assinou um termo. O que a gente quer é eu cheguei aqui agora, tá? Muita gente não ouviu usar de nada. A gente fica sabendo isso lá fora. Ninguém ouviu nada. Isso aqui ficou muito pequeno, muito curto, ficou para poucos. Para poucos. Tem muita coisa errada, tem. Muita coisa suja, tem. Podre, tem. Tá tudo aqui. Mas tá aqui, ó. Muita gente não sabe disso lá fora. Isso é espaço aqui é curto. Para muita gente saber o que está acontecendo. Eu tive que me prender para chegar aqui agora. Espremi para chegar aqui agora, para ter uma ideia. Não dá para ouvir. Não tem microfone, não tem nada, não tem como ouvir lá fora. Todo mundo tinha que saber disso tudo. Eu sou contra.